Fala galera, beleza? Bom dia, esse programa não é ao vivo, é gravado, então não está aberto a perguntas hoje, infelizmente, mas pode deixar as perguntas aqui embaixo no YouTube, né? Quem tiver qualquer pergunta com relação ao programa, deixa aqui no YouTube embaixo, questionamento, eu respondo, com certeza respondo todas. Se não quiser aqui deixar no YouTube, pode me procurar no meu Instagram, o Adilson já botou na tela aqui, eduardo.boixá. Pode entrar no meu Instagram, me chama no privado ali, me faz a pergunta que você tiver dúvida com relação ao programa de hoje. Ou então vai no meu Twitter, me chama no privado, faz a pergunta. Hoje eu estou em viagem, estou a trabalho fora do Brasil, mas não abandonei a galera. Vou deixar o programa gravado tanto nessa segunda, dia 9 de outubro, e na próxima segunda também, dia 16. Os dois programas serão gravados. Então a mesma história. Preparei um conteúdo legal, porém sem interação que a gente faz todas as vezes aí, todas as semanas. Beleza? Então vamos para o assunto de hoje, sem mais delongas. No dia de hoje nós vamos falar um pouco sobre Treasury de 10 anos e a influência do juro americano na economia, tanto dos Estados Unidos quanto na economia do mundo e principalmente na nossa, aqui na brasileira. Esse assunto foi sugerido aqui, inclusive, em um dos programas nossos. Um espectador aqui eu não me recordo quem foi, mas sugeriu, poxa, por que não fala um pouco sobre Treasury de 10 anos, qual o problema, por que ela tem tanto impacto, por que a alta dela recente fez o mercado todo balançar, qual é a relação dela com o mercado, enfim. Então o programa de hoje é um pouco dedicado a isso. Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, a gente tem uma curva de juros, né? E a curva de juros nos Estados Unidos é uma curva até mais longa do que a curva no brasileiro, né? Você consegue operar em contratos mais longos. Então a gente tem até contrato para 30 anos nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia de como é um mercado mais desenvolvido, que se consegue fechar preço para operações de prazos mais longos, né? Esses juros mais longos impactam muito o financiamento de produção, investimentos, o famoso mortgage deles lá, que são as hipotecas, são financiamentos imobiliários. Os juros mais longos são muito importantes para isso. O que aconteceu nos últimos meses foi uma alta desses juros. Por que aconteceu isso? Existe uma grande discussão nos Estados Unidos com relação à meta de inflação e o que está acontecendo na inflação do dia a dia, real deles. A meta de inflação deles é 2% ao ano. Pós-Covid, ali com guerra e tal, a inflação chegou aí a 9%. E depois, né, com a economia se acalmando, a inflação voltou a cair, mas ainda gira, o último número foi 3,5% ao ano, o último número relevante que foi divulgado, perto de 3,5% ao ano, mas não está indo para 2%. A economia americana segue muito forte, gerando muitos empregos, com salários mais altos, ou seja, vai ser muito difícil a inflação vir para a meta sem que haja algum tipo de queda no ritmo de crescimento americano. Se não tiver uma recessão ou alguma coisa próxima de uma recessão, provavelmente a gente não vai ver a inflação caindo facilmente, né? E o que veio, a discussão que vem sendo nos Estados Unidos é, poxa, a gente vai conseguir continuar aumentando os juros de curto prazo ou a gente vai manter os juros mais altos por mais tempo? E foi isso que provocou a grande mudança de patamar nas taxas de juros americanas. Eu vou desenhar aqui para vocês. Adilson, bota aqui na telinha para mim, por favor. Vou mostrar para vocês mais ou menos a ideia do que aconteceu na curva de juros americana nos últimos 60 dias, tá? Então aqui é um gráfico normal de tempo, né? De tempo por taxa, né? Então aqui é tempo, aqui é tempo e aqui é taxa, né? Então o que aconteceu? A curva de juros estava aqui, né, o primeiro dia, o primeiro vértice aqui, que é o overnight, o Fed Funds, era 5%, né? 5% mais ou menos. E a curva fazia assim, ao longo do tempo. O que quer dizer isso? Era esperado que o juro americano subiria mais rápido, a inflação seria derrotada, né? E logo depois o mercado já começaria a ter queda de taxa de juros. E isso estava permanecendo por bastante tempo. Até que a percepção dos agentes do mercado começou a se alterar, inclusive também a percepção do próprio Banco Central americano. Depois da última
da última reunião de juros, a coisa de 15 dias atrás, 20 dias atrás, o presidente do Banco Central americano disse, puxa, o cenário de soft landing, o que é soft landing? O mercado ia acalmando calmamente, né? A economia ia acalmando devagar, tranquilamente, a inflação também diminuindo, para depois voltar ao crescimento com a inflação controlada. Esse cenário de soft landing não é o nosso cenário principal. A gente está achando que pode ter algum hard landing. O que é? Que é uma coisa mais abrupta, alguma recessão mais forte, que isso impactaria no mercado e isso forçaria a inflação para baixo. Então o mercado começou a exigir um pouco mais de prêmio da curva de juros americana, que não tinha prêmio praticamente nenhum. Então a curva fez um movimento dessa forma. Isso aqui é a curva atual. Ela fez um movimento para cima aqui, de taxa de juros. Nos últimos meses. A gente fala que a curva deu uma estipada, né? Ela começou a subir a ponta longa, né? Ela começou a subir a ponta longa, de forma o custo do dinheiro ao longo do tempo ser mais alto. Né? Então, os juros estou gravando esse programa aqui hoje, o juro nesse momento está 4,70 para 10 anos. Então, 10 anos aqui, né? Ele está 4,70. E o 30 anos lá na frente está 4,90. Ou seja, a curva é quase que um platôzão, né? É 5,25 o início, 4,80, 4,70. A preocupação é, será que essa curva continua subindo? E quais os efeitos desse movimento para cima? Se a curva fizer, deixa eu botar em outra cor aqui, deixa eu botar em verde. Se a curva fizer um negócio assim. Se a curva fizer um negócio assim, quais são os... Né? E a gente aqui tiver efetivamente taxas mais altas, aqui for para um 7, para um 8, quais seriam os efeitos na economia caso a gente tivesse um movimento mais forte de taxa de juros, mais longa americana para cima? Os efeitos seriam vários, mas o principal seria com certeza o encarecimento do dinheiro, do preço do dinheiro para investimentos. Não só na economia americana, não só nas empresas americanas. O juros de 10 anos americano, ele meio que baliza o mundo inteiro. Qualquer grande investidor mundial pode escolher entre comprar um título público americano, com risco zero, esse é o risco zero do mundo, é o taxa de juros americana, ou pegar esse dinheiro e botar em alguma coisa produtiva, ou até mesmo em títulos públicos de outros países como o nosso, como o Brasil. Então, se os Estados Unidos hoje paga 4,80, se pagar 7, quanto será que o Brasil tem que pagar? 7% em dólares ainda por cima? Quanto será que o Brasil teria que pagar para poder trazer dinheiro para o Brasil, né, para poder remunerar em reais? Qual seria a taxa de investimento, a taxa de retorno que qualquer investidor cobraria? Provavelmente um valor mais alto, né? 15% ao ano em reais, 20% ao ano em reais. O que aconteceu com a curva no Brasil, de juros no Brasil? A mesma história. O Brasil já estava implícito vários cortes de juros ao longo do tempo e a curva do Brasil também subiu bastante. O mercado também começou a cobrar um prêmio sobre os juros brasileiros, já esperando que possa acontecer algum grande drama vindo dos Estados Unidos. Juro para cima nos Estados Unidos, principalmente o juro longo, é muito importante para o setor produtivo, diminui o potencial de crescimento não só dos Estados Unidos, como da economia mundial. Né? Qualquer investidor grande que tenha bastante volume de capital sob comando para poder alocar, ele pode escolher em qualquer determinado momento comprar títulos públicos americanos, que teoricamente é o risco zero do mundo, é o ativo mais seguro do mundo, é o título do Tesouro Americano que paga Fed Funds, né? Paga a taxa de juros americana, e o longo prazo mostra essa inclinação para cima. Espero que tenha explicado né, o funcionamento da curva. É importante para a gente entender e acompanhar esse valor para quem opera o mercado, por vários motivos, mas ele impacta diretamente não só ações americanas, né, juros para cima nos Estados Unidos, provavelmente temos potencial de crescimento menor e teremos provavelmente ações mais baratas, empresas valendo menos, já que elas provavelmente terão menos lucro ao longo do tempo.
e o custo de capital delas fica mais caro, ou seja, elas passam a ter uma despesa financeira muito maior. A maioria das empresas, a grande maioria das empresas, tem necessidade de captação de recursos para financiar a sua produção, para financiar o seu serviço, simplesmente pelo fato de que as empresas têm alavancagem, né? A grande maioria das empresas tem alavancagem. Então, esse custo do dinheiro impacta diretamente na capacidade de crescimento das empresas e na capacidade de geração de lucro. Se as empresas lucram menos, elas têm que valer menos, as ações caem. Se isso acontecer no S&P, na Bolsa Americana, acontece em todos os lugares. Todas as ações das bolsas do mundo vão cair e já vem caindo nos últimos períodos, aí, nas últimas semanas e 2 meses para cá. Todas as bolsas bateram máximas e vem caindo pelo simples fato de que existem outras opções agora. E a expectativa de retorno em cima de investimentos de renda variável, com ações, é menor. Então a gente vê todos os ativos de risco perdendo valor. Não só ações das empresas, ações americanas, ações brasileiras, ações europeias, mercado empresarial de uma maneira geral, mas também moedas, né? No caso do Brasil é bem intuitivo, né? O que aconteceu, o que forçou a moeda para baixo? O que o real valorizou bastante e o dólar caiu bastante, né? Foi forçado para baixo contra o real, principalmente no pós-Covid, né? Principal coisa, diferencial de taxa de juros. Os juros do Brasil foi muito para cima, né, na volta da Covid. Os juros foi muito para cima. O diferencial entre o Brasil e os Estados Unidos ficou muito grande e passou a valer a pena para o investidor lá fora trazer dólares para o Brasil, vender esses dólares, comprar reais, aplicar na taxa de juros em reais, receber esses juros em reais de volta, comprar dólares de volta e remeter. Ficou barato, porque se o dólar ficar parado, o diferencial de taxa de juros é muito grande. Com o dólar subindo, isso começou a começar um ritmo grande de stop das posições. Então, por isso o dólar fez esse movimento mais forte, né, dos últimos dias para cima. E se o Treasury continuar subindo, provavelmente, se a curva americana continuar subindo, se tivermos juros mais altos nos Estados Unidos, provavelmente esse movimento tende a acelerar e a gente pode ver o dólar subindo bem mais ainda. Então, muito importante a gente acompanhar o funcionamento da curva de juros americana, acompanhar todo dia quem opera o mercado, mas mesmo quem não opera o mercado, né, quem quer saber como funciona, o que esperar do futuro, quem gosta de economia, acompanhar o racional por trás e acompanhar os preços para você ter uma noção de o que pode acontecer logo ali na frente com o futuro do mundo, do Brasil, enfim, com a economia mundial. Beleza, galera? De novo, esse programa é gravado, eu não estou, né, hoje não está aberto para perguntas por conta disso, mas se tiverem qualquer dúvida com relação ao programa, qualquer dúvida, qualquer questão, enfim, qualquer coisa que quiserem fazer, escreva aqui embaixo, aqui no YouTube, eu respondo tudo, respondo 100%. Se eu demorar para responder, por favor, me mandem mensagem ou no Instagram, o Adilson já botou aqui, ou no Instagram, eduardo.boixá, ou no privado ali do Twitter também, eduardo.boixá5. Mandem as suas perguntas, eu respondo todas, eu adoro falar sobre o assunto, realmente não é para mim nenhum problema, não é... Ontem eu conversei bastante com uma pessoa que me segue no Instagram, e a pessoa fala, poxa, não quero te atrapalhar, e não está me atrapalhando, eu gosto de falar sobre o assunto, mandem mensagens para mim, estou totalmente à disposição. Valeu, galera, a gente se vê semana que vem com um assunto bem divertido também, eu vou falar um pouco sobre tempos gráficos, tá? No programa da semana que vem, que também vamos gravar aqui agora, mas já vai ficar gravado, vamos falar um pouco sobre tempos gráficos e como isso pode interferir no seu trade. Valeu, até depois.